levando os nossos pensamentos para o nosso querido Grupo Espírita Francisco de Assis. Vamos agora a mais uma reunião, aproveitando toda a ambiência que a espiritualidade amiga daquela casa nos traz, para chegarmos um pouco mais próximo das ideias que precisamos aprender e internalizar sobre o Evangelho do Cristo, hoje desenvolvidas para nós num estudo da nossa querida companheira Carolina Lage, lá do IEBM, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E para ambientarmos mais ainda o nosso espaço, vamos à leitura de um texto de Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que se intitula O Grande Futuro. Mas agora, o meu reino não é daqui. São palavras de Jesus que estão em João, capítulo 18, versículo 36. E sobre isto nos esclarece Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. E busquemos então, meus amigos, o nosso Pai de amor, esse Criador que tanto faz por nós. Busquemos nosso irmão querido, Jesus, esse Mestre de todas as horas, mas também a ambiência espiritual do nosso grupo espírita, onde abnegados trabalhadores da espiritualidade que envolve Francisco de Assis nos ajudam ainda hoje. Busquemos todos para agradecer tudo que recebemos, nas intuições, no amparo, nas reflexões que nos chegam pelos nossos anjos de guarda, acolhedores, para que tenhamos cada dia mais força, mais coragem, mais esperança, fé fortalecida para os instantes que ora precisamos atravessar. Mas como somos ainda pedintes,
Jesus, nesse instante, te pedimos que seu olhar misericordioso, bom e amigo, se volte para essa terra tão precisada de paz. Abençoa, Jesus, a todos que por aqui nesse instante estão tendo a oportunidade do aprendizado. Ajuda-nos, Mestre, a enfrentar com coragem e, sobretudo, com fé esses instantes. Fica conosco, abençoando o nosso estudo e amparando as reflexões da nossa querida Carolina Lage. Que assim seja. Olá, é com alegria que eu me reúno a vocês do Grupo Espírita Francisco de Assis, para que nesse momento a gente possa iniciar o nosso estudo falando sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo. Nesse capítulo é bem interessante que Kardec organiza de forma com que a gente compreenda o como que as relações do mundo material e o mundo espiritual são observadas ao longo da nossa história. Então, ao longo da nossa história, a gente vivenciou alguns tipos de governo, formações de organização administrativa, política, onde nós percebemos a predominância de uns em detrimento a outros. E nós tivemos marcado que muitas das vezes essas lideranças, os reis, os imperadores, eles manifestavam essa administração do povo, porém utilizando muito mais do seu orgulho, da sua vaidade, do que da sua boa compreensão sobre aquilo que estavam fazendo. Então, a gente pensar sobre reinados, muitas das vezes a gente vai esbarrar com orgulho, com vaidade, com egoísmo. E quando Jesus ele recebe esse título, ele é apontado como Rei dos Reis, ele não rejeita de todo um reinado. Ele apenas deixa claro que o seu reinado não podia pertencer a esse mundo de barganhas, de ambição. O reinado dele pertencia a um reino muito além do que esse que a gente encontra aqui na Terra. Então, a gente tem que começar a pensar sobre como existe essa conquista desse reino. Porque Jesus ele conquistou, vamos dizer, esse patamar, esse outro patamar, ele conquistou essa posição. Não rejeita essa posição, mas deixa claro que já que ele é uma liderança reconhecida, não tem como compará-lo com os reinados desse mundo. Por isso que ele coloca que o reino dele não era desse mundo. Ele estava conversando com qualquer um? Não. Ele estava conversando com um dos líderes do mundo material, com Pilatos. E ali ele deixa claro que não era uma concorrência com aquilo que Pilatos tinha como poder. Jesus ele demonstra que o reino dele era muito mais intimista e de compreensão dele próprio do que algo a ser explicado a Pilatos. Então, Pilatos ele pergunta: és, pois, rei? E aí Jesus lhe responde: tu o dizes, sou rei. Mas não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, quando Jesus fala que vem dar testemunho da verdade, ele deixa claro que a sua encarnação na Terra
foi para exemplificar. Então a gente tem que observar todos os detalhes da encarnação de Jesus, aqueles que a gente tem conhecimento, que a gente tem acesso, né? A fim de que a gente possa observar e compreender que verdade é essa que Jesus veio dar o testemunho. Então, na organização de Kardec, ele começa a nos demonstrar como que ao longo da história essa compreensão da verdade que Jesus veio nos oferecer foi demonstrada. Então, ele usa as 3 revelações para nos apontar e nos verificar como que essa verdade foi ao longo do tempo sendo compreendida por nós e foi demonstrando de forma clara e até mesmo inquestionável o que Jesus estava falando. Então, no item 3, a gente tem essa observação em que vem falando sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? Então, qual foi a grande contribuição de Moisés para a compreensão do reino de Deus, né? Desse reino ao qual Jesus pertence, né? Então, Moisés, ele apresenta, né, aos judeus essa vida futura, porém, era uma vida futura que só era compreendida, né? Então, vamos dizer assim, uma vida futura não, uma vida exterior à vida material só era compreendida a partir da observação da vida material. Então, existia a crença nos anjos, seres extracorpóreos, né? Sem um corpo físico, com poder, né? Com habilidades diferentes dos homens e que interferiam nessa vida material. Então, a crença, né, no metafísico, no extramaterial ou no mundo, né, espiritual, ela existia. Porém, para a realidade e o grau de acesso, de compreensão evolutiva, vamos dizer assim, dos espíritos, Moisés ele organiza, né, todos os seus ensinamentos a partir de compreensão de Deus e do seu reino, a partir da observação daquilo que passavam na vida material. Então, até eu grifei aqui que as calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência às leis. Então, era possível compreender a ação de Deus na vida fazendo sempre esse paralelo. Eu estou feliz, então eu estou cumprindo o que Deus deseja que eu faça e por isso Ele está abrindo os meus caminhos e só me indicando caminhos de felicidade. Bem, se eu estou passando por privação, algo eu fiz de errado, algo está ruim, algo está em desacordo com a lei de Deus e Ele está me punindo. Então essa medida de justiça punitiva de Deus, ela foi compreendida nesse momento. Mas qual era a grande função disso? Fazer com que a gente herdasse essa culpa até hoje de tem um vírus é punição, tem um terremoto é punição, perdeu o emprego é punição? Não era para isso. Era mesmo para delimitar e demarcar essa fronteira entre mundo material e mundo espiritual. E dentro dessa fronteira, perceber que o mundo material sofria influência do mundo espiritual. De alguma maneira, o mundo espiritual agia interferindo nas ações do mundo material. Porém, Jesus chega algum tempo depois e vem falar, né? Ele revelou que há outro mundo,
assim como Moisés também já tinha falado. Só que aí ele traz aquela pitadinha a mais que dá um sabor para essa mistura, né? Onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Então, stop. Nesse momento, Jesus ele diz, né, que o mundo material acaba também interferindo no mundo espiritual. Porque aquilo que a gente faz aqui não só recebe, né, interferência do mundo espiritual, mas acarreta consequências para o nosso caminhar no mundo espiritual. Então, aquela relação anterior, que era uma relação, né, de recepção, de acolhimento do que vinha do mundo espiritual. Então, se Deus está feliz comigo, me manda felicidade. Se Deus está triste, me manda punição. Agora, Jesus coloca essa pitadinha diferente, dizendo que nós temos que observar aquilo que a gente faz, porque aquilo que a gente faz é transportado como tesouro, né? Ou como consequência, ou como vivência nesse mundo espiritual. Então, Jesus ele vem demonstrar que a ação dos homens define essa relação com o mundo espiritual enquanto vivência no mundo espiritual. Então, essa observância da continuidade da vida, da certeza do outro mundo, a certeza de que nós estaríamos lá. Não só os anjos estariam lá, mas nós estaremos lá. E Jesus ele demonstra isso, como eu falei, né? Ele vem prestar testemunho da verdade. Então, o que acontece? O corpo físico morre e mesmo assim ele continua aparecendo, ensinando, orientando, demonstrando que ele continuava com todas as suas habilidades, com todas as suas capacidades no mundo espiritual. Passa o tempo, então aí a gente saiu daquela fase de acolhimento para uma fase, né, de responsabilidade, de ação. E aí a gente chega ao momento em que surge a terceira revelação, o Espiritismo. E aí nesse momento, os dois mundos já eram compreendidos, né? O mundo material e o mundo espiritual, mas agora a gente tem um acesso à informação desse mundo espiritual. O como se dá as nossas relações neste mundo espiritual, né? Que faz com que essa verdade que Jesus veio prestar testemunho, agora a gente compreenda ela ainda dentro do nosso grau evolutivo de forma completa. Por isso que eu estou falando assim, de acordo com o nosso grau evolutivo, porque esse completo é completo de acordo com aquilo que a gente pode compreender. Ainda não é o completo total de tudo que acontece no plano espiritual, mas aquilo que a gente consegue compreender, hoje a gente já consegue vislumbrar isso. E aí Kardec coloca, né? O Espiritismo veio completar. Aí eu pulei um pouquinho. A vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade material, né? Porque ela é plasmada fluidicamente, o fluido pertence ao planeta Terra, uma densidade diferente desse fluido material e duro que a gente vive aqui na materialidade, mas que faz e que compõe esse plano espiritual. Então, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem,
nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar indulgência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, e a gente vê isso, né? Quando a gente, depois, né? Quando o espiritismo já está implantado, quando chega essa nova fase da mediunidade consolando, principalmente com as obras de Chico Xavier, a gente vê nas descrições de André Luiz os detalhes. A gente vai lendo a obra de André Luiz e a gente consegue imaginar, a gente consegue se imaginar caminhando ali. E quantas vezes a gente não experimenta isso nos nossos sonhos, né, nos desdobramentos, aqueles que têm evidência e conseguem ver a realidade espiritual, as demonstrações físicas, as materializações, né? Então a gente começa a ter comprovações que realmente a gente demonstra. Gente, é isso mesmo, né? O que Jesus disse da vida futura é isso e muito mais. Porque não é simplesmente um lugar onde eu fui bonzinho na terra e vou comer uvas, né? E colher louros e cantar o resto da eternidade. É um lugar onde é que eu vou agir. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me relacionando, vou continuar conhecendo pessoas. Porque eu não vou me relacionar só com o meu grupo familiar. Eu vou continuar me inscrevendo em curso, vou continuar me candidatando a trabalhos, vou continuar recebendo nãos. Então essa é a realidade desse reino e a agilidade, a forma como esse reino funciona, faz com que a gente perca aquele medo de morrer. Não é isso que o Espiritismo faz com a gente perde o medo de morrer, porque aquilo que eu faço aqui, eu vou continuar fazendo lá. E aí o que acontece é que esse medo de morrer, ele termina de verdade quando a gente começa a se imaginar e compreende como que a gente vai vivenciar esse plano espiritual. Porque quando Jesus vem e revela que realmente existe e que o plano material interfere no plano espiritual, porque você carrega, se transporta para localidades lá e carrega como consequência os seus atos, então aquilo que você faz na terra gera consequência no plano espiritual. Agora o Espiritismo, ele traz a responsabilidade dessa consequência. Então aquilo que era compreendido lá no tempo de Moisés como uma punição, agora a gente observa como uma responsabilidade nossa. Porque tudo aquilo que a gente faz, né, e quando é visto com responsabilidade, a gente desenvolve, né, de verdade uma empatia pelo outro e uma visualização da ação enquanto exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Então, nós somos os agentes responsáveis e conscientes em todo o processo. Então não dá para culpabilizar ninguém. Não dá, é o meu obsessor. Não, é Deus. É o Espírito. É o meu vizinho. É o fulano de tal, é o Beltrano, é o vírus. Agora está na fase do vírus, é o vírus. Não. Peraí. Parei, tô aqui, tô no momento presente, esse sou eu. O que eu tô fazendo? O que eu ando sentindo? O que eu ando pensando? O que isso me gera de responsabilidade? O que eu posso fazer com isso? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas oportunidades? Para onde é que eu tenho que ir? Quanto é que eu... E aí eu começo a me perceber o agente dessa ação. Sou eu. Né? A gente está numa fase em que existe um vírus que não tem uma cura evidente, ou seja, todo mundo que pega o vírus e não tem a certeza de que o processo de tratamento vai ser o mesmo,
que cada organismo reage de uma forma. E aí a gente vive nesse processo e a gente tem duas certezas. Só vai morrer quem tem que morrer. Isso é uma certeza. Porque ninguém morre de véspera, ninguém morre sem uma permissão de Deus, sem um aval de Deus, né? Percebendo que aquele é o momento exato em que aquele espírito chegou no seu estágio e que ele precisa vivenciar o desencarne para alcançar outros conhecimentos. Então, só vai morrer quem tem que morrer e todas as nossas escolhas vão gerar consequências. Então, aí para compreender isso, pegando esse exemplo do vírus, então já que só vai morrer quem tem que morrer, Carolina falou, só vai morrer quem tem que morrer. Então, acabou esse negócio de quarentena, acabou esse negócio de máscara, de álcool gel, vou me embora, vou pra vida. Porque eu só vou morrer se eu tiver que morrer. Só que aí a gente tem que compreender que as nossas escolhas geram consequências só para a vida futura? Não. O tempo todo para essa aqui. Então a gente vai gastando as nossas moedinhas. E aí a gente pode começar a entrar numa vida de escolhas equivocadas, tirando essa nossa responsabilidade, depositando essa responsabilidade, né, de novo lá, como no tempo de Moisés, no colo de Deus. E o que vai acontecer? Olha lá, tá se comprometendo mais, né? Tá se comprometendo mais. Não tá pensando que vira, né, o vetor, aquele que carrega e que leva o vírus para outras pessoas. Olha como é que tá, né, sendo egoísta. Não tá criando essa relação de solidariedade e empatia que o momento merece. E aí, aquilo que a gente faz como escolha gera consequências. Então, às vezes, esse tempo de morrer, só vai morrer quem tem que morrer, é antecipado por quem? Por nós mesmos. Pelas nossas escolhas equivocadas. Então, isso, eu peguei esse exemplo para a gente ver como que essa vida material e a vida espiritual vai gerando consequências o tempo todo. Então o Espiritismo ele nos demonstra que não é algo que no momento que eu desencarnar eu vou passar por um julgamento, não. Nossa consciência já está promovendo, né, esse julgamento de escolhas e de ações o tempo todo. E vai gerando pequenas consequências o tempo todo na nossa vida. E aí a gente, para poder dar uma acelerada, né? Eu vou pular um pouquinho aqui, vou pular o item A Realeza de Jesus, que aí eu falo junto com o último item, que é uma realeza terrestre, e aí vou falar do ponto de vista. Que muitas pessoas, né, duvidam dessa vida, desse mundo espiritual. E aí Kardec coloca aqui, né, na organização da informação dos espíritos. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para onde? Para a vida terrestre. Eu não sei como é que é esse plano espiritual. Não foi isso que Aristóteles fez, né? Com Platão, o discípulo de Platão. Aristóteles falou assim: olha só, mestre, gostei muito das aulas que você me deu, gostei muito que você conseguiu me transformar num filósofo, né, de renome, mas esse negócio de mundo das ideias aí eu nunca vi, não. Esse negócio de mundo das ideias aí eu não conheço, não. Então, eu vou tratar todos os meus estudos só daquilo que eu conheço. É vida material. Né? Então o homem é um ser social, o homem também é um animal político, a gente estabelece as nossas relações aqui, não tem esse negócio de outro mundo, não. Então a gente vê que nós, quando não compreendemos, acabamos estabelecendo essa relação do ponderável, daquilo que eu consigo medir, pesar, né?
Então, o que acontece quando eu me volto à minha vida para a aquisição dos bens materiais, para o resguardo dos bens materiais, minha casinha, minhas coisinhas, né? Meu dia a dia, minha rotina e tudo. E aí o que acontece? Quando qualquer uma dessas coisas falha, aí a perda do menor deles ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Né? Então a gente começa a perceber que essa crença na vida futura, ela de verdade é uma crença que nos oferta uma liberdade, né, para o nosso íntimo. Porque a gente passa a compreender que tudo aquilo que a gente tem aqui na vida material nos é oferecido por um tempo limitado. Então, viver e viver bem, com responsabilidade, com consciência, né, com essa atenção plena para o momento que você está vivendo, a gente começa a absorver e a gostar, né, das coisas de uma forma mais verdadeira. Vamos pegar o exemplo de desencarnes, né? Quando a gente tem um parente que desencarna, a gente sofre muito, não é? Mas depois passa um tempo de adaptação e a gente consegue retomar a nossa rotina. Estou nem falando de conhecimento de doutrina espírita, estou falando o que acontece na vida de qualquer pessoa. Alguns, esse tempo demora mais, para bem poucos, esse tempo nunca é retomado, mas para a grande maioria, esse tempo de luto, ele se dá e ele acaba. Quando a gente começa a perceber na nossa vida que nós não temos esse domínio sobre nada do que a gente possui, né? Tô misturando aí as coisas. Antes de falar sobre que nada que a gente possui, né? Dentro dessa questão do aprendizado da morte, né? O que geralmente acontece quando uma pessoa perde uma pessoa muito querida? Passa a valorizar todas as outras relações mais intensamente. Então a forma de se relacionar se modifica. E aí a gente traz então para essa nossa observância do mundo material. Mesmo que a gente não tenha comprovações, né, para o íntimo, cético, do mundo espiritual, então eu nunca vi um espírito, eu nunca vi uma cidade espiritual, eu leio, mas pode ser invenção de alguém. Então, mesmo que eu não tenha a certeza da fé, a fé na vida espiritual, eu posso estabelecer uma relação com o mundo material diferente. Se eu trouxer esse mesmo aprendizado que a morte dá para as questões materiais, para as relações afetivas, a gente pode trazer esse mesmo aprendizado para as nossas relações materiais, com os nossos objetos, com os nossos bens, com os nossos locais, porque a gente começa a observar que tudo acaba. Tudo tem um tempo de duração, né? Às vezes esses bens eles podem durar 30, 40, 100 anos, né? Mas se ele não acabar, a gente acaba, né? Mas a gente começa a perceber que essa nossa relação com o mundo material, quando a gente começa a observar, peraí, comida tem prazo de validade, roupa tem um tempo de durabilidade. E aí a gente começa a observar todas as coisas. Peraí, essa casa é muito boa, né? Eu gosto, é um ambiente que eu me sinto bem, mas
pode ter uma questão material, uma questão econômica e que tudo modifique. Então a gente começa a lidar com os nossos bens materiais de forma temporal. E aí a gente, estabelecendo esse limite, essa finitude, e aí a gente começa a estabelecer intimamente uma relação mais saudável. Bem, como eu falei, isso se a gente não tem essa compreensão da vida espiritual. Se a gente tem a compreensão da vida espiritual, e aí tudo vira festa, porque tudo fica muito mais fácil. Porque a gente consegue compreender que todo esse cenário que está aqui é apenas um cenário educativo, onde eu vou aprender a me relacionar com tudo aquilo que eu possuo e com todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à importância que a gente dá à vida espiritual. Então, eu costumo falar que a gente tem que se habituar a viver uma vida espiritual, uma vida material, visando a vida espiritual. Então, todas as nossas escolhas, elas passam... Lembra lá quando Jesus falou da consequência da vida material, a consequência para o plano espiritual? Então, todas as nossas escolhas, elas têm que ser refletidas, pensando, peraí, que consequência para o meu aprimoramento espiritual essa escolha vai levar? Como que eu vou estabelecer e vivenciar essa determinada ação e tudo mais, né? Essa escolha que eu tive? Como é que isso vai ser transportado de forma positiva para o meu futuro? Então, a gente começa a assumir uma responsabilidade e uma vivência ativa dessas nossas escolhas. Porque não são, não sei, e amanhã a Deus pertence. Não, amanhã a mim pertence. Então, eu tenho que ter esse cuidado de tomar escolhas conscientes, porque as consequências sou eu que estou apontando. Então, como eu falei, vou falar da realeza de Jesus, né? Porque ele fala, né? Tu dizes, eu sou rei. Então, ele demonstra para Pilatos que existe realmente uma diferença de Jesus, dele, para a grande maioria das pessoas. Mas, aí no item realeza de Jesus, o que Jesus estava querendo dizer, não que ele... então quando ele desencarnou ali do planeta Terra, ele foi para o troninho dele lá no reino divino e começou a mandar. Então lá ele podia mandar. Jesus, ele começa a demonstrar, né? E por todos os seus ensinamentos do Evangelho, que essa experiência que ele tinha de diferenciação era íntima e não de postos. O seu poder não era um poder um poder instituído, e sim um poder conquistado por mérito próprio. Então, essa realeza, ela é oriunda do mérito pessoal de Jesus, no caso, né? Do mérito pessoal, consagrada para a posteridade, como a gente vê até hoje, né? O Jesus, ele permanece ativo e vivo até os dias de hoje. E os outros governadores, Pilatos ainda tem essa conversa aí com Jesus, que entrou pro hall da fama, mas não por mérito. Se a gente vai lembrar, né, a grande maioria, aqueles que não estudaram a vida de Pilatos, a gente vai lembrar que ele, depois dessa conversa, ele lavou a mão e entregou aí, manda o povo decidir o que faz com esse homem aí, porque esse homem abalou aqui as minhas estruturas, me fez pensar, e eu não quero, né, assumir essa responsabilidade. Então, mas Jesus, ele vem
exemplificando para a gente que esse mérito pessoal faz com que aquela conquista de um patamar de prestígio, ela permaneça, e a gente vai ver tantos cientistas, educadores, filósofos, médicos, governantes que deixaram o seu nome marcado pelo seu mérito, por suas conquistas, por aquilo que fizeram e que transformaram de alguma forma a humanidade. E aí, para encerrar, tem uma mensagem no final de uma rainha da França, e que ela vem falando, se ela soubesse, quando ela era rainha na Terra, né, que aquela coroa ela não ia levar, que aquele trono ela não ia levar, que aqueles súditos, que nada daquilo tinha validade no plano espiritual, ela agiria diferente. E ela deixa aí uma dica, dica de rainha, hein? Uma dica preciosa pra gente, que ela fala assim: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Então, de verdade, o que faz com que a gente estabeleça que a nossa vivência espiritual seja uma vivência positiva, depende muito dessa mudança de hábitos voltados para o bem. Quando nós passamos a vivenciar os nossos dias buscando a conquista mais das virtudes do que os bens materiais, nós estamos aí organizando essa nossa chegada no plano espiritual, né? E aí a gente pode lembrar, né, de tantos relatos de espíritos que chegam no plano espiritual e que são recebidos em festas, são recebidos envolto em luz, são recebidos pelos seus amores, pelos seus amigos, seus parentes. E geralmente, qual é a postura deles? De reis orgulhosos: olha, tudo que eu fiz agora chegou a minha hora, hein? Tô recebendo meu retorno. Não. Geralmente é aquela postura de amorosidade, de humildade e principalmente de fé e confiança nas leis de Deus, regendo essas nossas relações e estabelecendo a nossa compreensão dos objetivos do nosso verdadeiro caminhar. Então, que possamos pegar o exemplo de Jesus, né, que conquistou essa posição de referência para o nosso planeta como espírito perfeito, não foi à toa. Foi à base de muito suor, de pensar muito e refletir muito sobre as suas escolhas, né? E demonstrando que todos nós podemos fazer isso e que todos nós podemos promover essa mudança no nosso íntimo. Então, para a gente encerrar, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, esse mestre querido, esse exemplo maior para as nossas vidas. Te agradecemos, Jesus, por te conhecer. Te agradecemos, Jesus, por conhecer a doutrina espírita. Te agradecemos, Jesus, pelos vários amigos espirituais que nos intuem e direcionam os nossos passos. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que temos de compreender esse nosso caminhar e de fazer escolhas a cada dia. Queremos te pedir, nesse momento especial do nosso planeta, que possa envolver todos os corações, a fim de que a coragem, a fé e o amor possam ser o nosso norte, né? E que a gente possa enfrentar toda essa tormenta, para que no momento que chegue a calmaria, a gente possa refletir e agir sempre, né? Em busca desse bem maior, dessa exemplificação do amor. Esteja conosco, Jesus, nos envolvendo sempre no teu manto de paz, de serenidade e de fé. Que assim seja. Um beijo grande a todos, né? E agradeço sempre essa oportunidade de estudarmos juntos.